Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a participação de Paulo Capelli, jornalista de O Dia. Quaquá, o PT, durante muito tempo, lá nos seus primórdios, lá na fundação, foi acusado de ser sectário, de ser um partido purista e tal, e que na medida que chegou ao poder começou a fazer alianças, começou a se abrir a composições. Agora cresce no partido uma ala que defende uma volta a esse purismo inicial. Aliança só com a esquerda, aliança só com esquerdistas genuínos, sem nenhum tipo de concessão, para o partido se purificar, para o partido ideologicamente voltar às suas origens, às suas matrizes. Como é que você vê essa discussão dentro do PT? O PT deve voltar a ficar mais restrito em termos de aliança, ou você acha que deva continuar aberto a composições para facilitar a sua ascensão ao poder? Acho que teve um certo fundamentalismo que está crescendo no PT, eu tenho me batido contra isso. O mesmo setor que levou Dilma a se isolar, que estava lá no governo da Dilma, e Dilma se isolou, sim, parou de negociar na política, deixou que o judiciário tomasse conta do Brasil, sofreu o impeachment. Esse setor, que acha que não tem que fazer aliança, que não tem que discutir com ninguém, tem dado o tom. Eu acho um erro. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é entusiasta dessa... O senador Lindenberg Farias também me parece que tem essa posição. Enfim, há algumas pessoas que são notórias na defesa dessa posição. Eu não sei, eu acho que tem correntes no PT, tradicionais que a gente conhece, que querem o isolamento, que sempre foram contra alianças. Eu, particularmente, acho o seguinte: nós temos um terço do eleitorado brasileiro que é lulista e lulista na luta tem mais voto, mas que é de esquerda. Vamos lá, tem um pensamento mais à esquerda. Um terço do eleitorado. Um terço é mais à direita. E fica ali um terço que é volátil, ele oscila. É preciso fazer alianças para conseguir pegar esse um terço para ganhar uma eleição. Nós não estamos falando em refazer a revolução. Estamos falando em ganhar a eleição. Sim. Tem que fazer conta, tem que ver as pesquisas, tem que ver qual é o eleitorado que a gente vai pegar. E tem gente que não gosta de fazer aliança. Ficam no fundamentalismo religioso. Eu estava até brincando que parece as filhas de Maria que ficam naquele um terço. Adoro o terço, adoro o terço. Não, eu quero pegar a maioria, eu não quero pegar o terço. Você, mesmo após a condenação, você tem estado com o presidente Lula e tem falado sobre esses assuntos, não tem? Eu tive essa semana com o presidente Lula, falando com ele sobre a necessidade da gente ampliar, da gente ter uma política mais ampla. O princípio da aliança, o princípio da ciência política da aliança, é o seguinte princípio: nós temos um inimigo principal em cada momento da vida e da política, ou da guerra, que é o mesmo princípio, a guerra com a política, né? As teorias se encaixam, da tática e das estratégias. A gente faz aliança com quem? A gente identifica nosso principal adversário, que hoje é o Estado Policial. Esse Estado Policial, junto com a Globo, mídia, Estado Policial, comandam o Brasil, mandado pelos rentistas, pelos bilionários que querem tomar a previdência, os direitos dos trabalhadores. Essa gente manda no Brasil. Eles são nossos inimigos. Todo mundo que é inimigo do meu inimigo principal é meu aliado. Todo mundo que se opõe ao Estado Policial, que é contra meu inimigo, é meu aliado. Então eu não quero saber se o cara é bonito, se é feio. Se ele é contra o meu inimigo principal, ele é meu aliado. Como que está o Lula? Como que você tem sentido ele? Você convive muito com ele? Como que ele está após a condenação? Olha, obviamente que ele está muito chateado. O presidente que mais fez para o Brasil, e não fez só para os pobres não, ele fez muito para os pobres. Foi o presidente que mais fez para os pobres, mais que Getúlio Vargas, mais importante. Tirou milhões e milhões de pessoas da miséria. Mas conversando, você O sente ânimo o tom dele de... Mas também ganharam aqui os ricos, os bancos ganharam, os empresários ganharam. É claro que tem um tom de... Não vou falar por ele aqui, não tenho autorização para isso. Mas claro que você sente uma ponta de mágoa. Ele fez tanto pelo Brasil, ele levou tanto... A gente fez negócio na África, em todo lugar. O empresário brasileiro cresceu, fez o BRICS, e foi por isso que os Estados Unidos se meteu aqui, o pré-sal, etc. Eles se meteram aqui, eles estão por trás desse golpe também. Claro que ele tem uma ponta de mágoa, essa gente é ingrata. A burguesia é ingrata. Se ele for à frente, ele não vai lançar mais uma vez uma carta ao mercado, aquela carta aos brasileiros. Vai lançar uma carta ao povo. Carta ao povão. Garantindo os direitos do povo. povo. Vamos pagar uma certa dívida com a classe média. A gente fez muito pelo povão pobre, fez muito pelo... os ricos ganharam muito dinheiro no Brasil, os pobres ganharam muito e a classe média não perdeu. Foi viajar, tinha dólar, era fácil viajar, todo mundo ia para o exterior, mas a classe média podia ter ganho mais. Então ele já está lançando, já lançou que vai desonerar o imposto de renda para quem ganha de 5 salários mínimos para baixo. Você tem uma ideia, quase 90% da população brasileira tem renda familiar, não é pessoal, familiar
de 3 salários mínimos, né? De 3, 4 salários mínimos. Então, ele vai pegar a grande massa da população. Nós temos que mostrar isso, né? Agora, uma questão que o Ricardo Bruno abordou sobre a política de alianças, né? Que você defende que seja uma aliança mais abrangente, que pegue partidos de centro. Há um ano, você me disse que apoiava que o PT encampasse a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Estado. De um ano para cá, isso mudou? Eu disse o seguinte, que a gente precisa ampliar, precisa construir uma base, um palanque forte para o Lula no Rio de Janeiro. E é preciso construir um palanque forte para o Lula no Rio de Janeiro. E eu digo o seguinte, eu conversei com um garotinho há pouco tempo atrás, e garotinho disse que podia vir apoiar o Lula. Se o garotinho vier apoiar o Lula, é muito bem-vindo. É um palanque em que o Lula subirá. Se o Eduardo Paes quiser apoiar o Lula, é um palanque em que o Lula subirá. Assim como vai subir no nosso candidato, que é o Celso Amorim. O Celso Amorim é nosso candidato a governador. Está definido que o Celso Amorim é nosso candidato a governador. O Lula subirá no palanque do Celso Amorim, mas subirá em outros palanques que apoiem ele aqui no Rio de Janeiro. O mais importante de tudo é que o Lula tem uma campanha forte no Rio de Janeiro para voltar à presidência da República. Nós estamos preocupados com a aposentadoria, estamos preocupados com o emprego, é com isso. Você tem conversado com o Eduardo Paes, você tem estado com ele, enfim, ele tem procurado o PT para manter uma negociação ativa? Não? Eu falei com ele há alguns meses por telefone. Sim. Ele estava em Nova York trabalhando. Hesitante entre o partido, sai do PMDB, não sai do PMDB? Ele está trabalhando aí no negócio de, não sei se no banco de... BYD, é uma multinacional chinesa. Não, é multinacional chinesa, pensei que era um organismo internacional. Enfim, ele não, parece que não está pelo Rio. Eu não me furto a conversar com ninguém. A política é a necessidade da conversa, do entendimento. A guerra, não. Na guerra você dá tiro, troca tiro, dá tiro. Nem conversa com o inimigo está lá, você mete tiro. Na política você negocia e discute. Quaquá, essa semana o Jornal Dia publicou uma matéria com o prefeito de Maricá, o Fabiano, lançando o seu nome como candidato a deputado federal, dizendo que é importante ter uma pessoa combativa como você lá no Congresso. Falava-se anteriormente na possibilidade de você ser candidato a senador. Agora me parece que se consolida essa possibilidade de candidatura federal. Enfim, qual é a definição, Quaquá? Pois eu tinha colocado meu nome à disposição para o governo do Estado. Surgiu o nome, eu mesmo lancei aqui. Exatamente, aqui nesse programa. Aqui nesse programa, o nome do Celso Amorim. Celso Amorim. O nome do Celso pegou, ele é um grande figura, um embaixador responsável pela principal política do Lula, que foi a política externa. Mas não tem dificuldade de penetração no Estado, não? Porque o Celso Amorim foi ministro do Lula, mas não é alguém ligado à política fluminense, não tem uma... Esses dias um coxinha fala assim, vai pra Cuba, eu fui, eu sempre vou a Cuba, eu sigo os coxinhas. Você vai pra Cuba, eu vou lá sempre. Aí a gente estava lá em Cuba, tocaram Garota de Ipanema. Onde você vai, Zeidan tá aqui, sabe disso? Onde você vai, tocam Garota de Ipanema. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade mundial. Em qualquer lugar tocam Garota de Ipanema. E o estado do Rio de Janeiro é um estado mundial. Então, quem melhor do que um cara que foi embaixador, que pode trazer investimentos, pode trazer recursos, pode trocar culturas, botar o Rio no mundo, do que o Celso Amorim. Então, ele é um belo candidato a governador. Eu depois pensei, o Senado, mas tem o Lindbergh. O Lindbergh é senador. Muita gente andou falando, Quaquá, você vai ser candidato ao Senado, vai atrapalhar o Lindbergh vai acabar desistindo, vindo a federal. Eu falei, então deixa, a criança já está no colo do Lindbergh. Comenta-se que ele viria a federal, porque é uma eleição mais fácil, né? Sabe o Bebeto? Ele já está com a criança no colo, ele vai embalar a criança. Então você é federal, você vai sair federal. Eu vou ser candidato a federal para ajudar o Lula. Qual seria o mote da tua candidatura? Eu acho que é o seguinte, precisamos defender o Lula primeiro e defender o povo. Porque defender o povo e defender o Lula é a mesma coisa. Quem deu condição para o povo, ProUni, quem criou o SAMU, quem fez o Minha Casa Minha Vida, quem aumentou o salário mínimo todo ano. Então nós vamos defender as conquistas do povo brasileiro e defender o Lula e fazer uma reforma da democracia. Parar com esse negócio de que esse país não pode ser comandado por meia dúzia de coxinha pela classe média que está no judiciário. Esse país tem que ser mandado pelo povo através do voto. Tem que fortalecer a democracia, o Congresso Nacional, e eu vou para o Congresso Nacional para defender o Lula, para ser combativo na defesa do povo, dos direitos e para a gente fazer uma grande reforma do Estado brasileiro. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já com o presidente regional do partido, Washington Quaquá.